Por que que o Sérgio Cabral continua preso e essa galera aí não tá mais? O que que aconteceu ali? As provas dele são mais robustas? É o quê? Não, a diferença é que você conseguiu manter a decisão de prisão preventiva do Sérgio Cabral vigente por mais tempo. Como é que funciona no Brasil? No Brasil, em regra, a pessoa só pode ser presa depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Quando que isso acontece? Depois do julgamento em 4 instâncias. Isso é praticamente dizer nunca, porque em cada uma dessas instâncias o processo tende a demorar alguns anos, se não muitos anos, e depois de passar pelas 4 instâncias, muito provavelmente vai ter passado tanto tempo que a pena vai por ralo abaixo por aquilo que a gente chama de prescrição, que é uma espécie de cancelamento dos crimes porque o processo demorou muito tempo na justiça. Quando que você consegue chegar ao final de modo rápido? Quando a pessoa passa presa a duração do processo. Porque aí, quando ela está presa na duração do processo, existem regras que determinam que esse processo tem prioridade máxima sobre os demais processos. E quando que ela fica presa no decorrer do processo? Quando existem aquilo que a gente chama os requisitos da prisão preventiva, que significa que a pessoa oferece um risco à sociedade se ela permanecer solta. Então, lá no começo da Lava Jato, quase todo mundo ficava preso preventivamente no curso do processo. Por quê? Porque eram esquemas que estavam acontecendo há década, sem parar. Existiam compromissos de pagamento de propina pendentes, eles estavam praticando crimes às centenas, e se aquelas pessoas não fossem recolhidas à prisão, os esquemas iam continuar. Entendi. Agora, o que aconteceu? A gente prendeu essas pessoas, os tribunais mantiveram essas pessoas presas por algum ano e os processos foram correndo rapidamente, mas mesmo rapidamente eles demoram muitos anos. Só que chegou um momento em que os tribunais disseram, não, veja bem, já faz tempo que essas pessoas estão presas, faz tempo que elas não estão mais no poder, então vamos soltar elas porque agora elas não têm mais funções públicas, elas não estão mais ocupando posições públicas, a liberdade delas não representa mais um risco para a sociedade. E soltou todo mundo. E quando que essas pessoas vão ser presas de novo? Quando você chegar ao final do processo, depois de 4 instâncias, muitos recursos, se não prescrever e se não for anulado. Bom, de certa forma, eu entendo toda a indignação e tal, mas esse dispositivo é importante que exista, né? No sentido, por exemplo, ó, não estou dizendo que eu concordo com a soltura de alguns desses caras aí para esperar acontecer o processo. Mas esse argumento é verdade. Eles não estão mais em posição de negociar nada, né? Eles não estão. Agora, o que você precisa para você ter uma mínima efetividade da justiça no Brasil? Você precisa de prisão depois do julgamento em segunda instância. Senão a prisão, não só de corruptos, mas de outros criminosos, furtadores, ladrões, não vai acontecer se você tiver que esperar as 4 instâncias e a pessoa tiver um bom advogado. Então, você até pode não manter a pessoa presa se ela não oferecer um risco. Você não deve manter a pessoa presa se ela não oferecer um risco à sociedade na sua liberdade, solta. Uhum. Agora, você tem que ter uma justiça efetiva, que aconteça dentro de um prazo razoável. Senão, a justiça vira uma piada de mau gosto. E você garante a impunidade de todo mundo. Verdade, e era assim, aliás, antes da Lava Jato. Se você olhar o Mensalão, que foi o ponto fora da curva da impunidade no Brasil, eles foram... Se chegou ao final, porque o Supremo Tribunal Federal ocupou praticamente 1 ano de sessões do Supremo Tribunal Federal, sessões plenárias para julgar aquele caso. Foi um imenso esforço do Supremo Tribunal Federal, que merece ser reconhecido, debaixo da liderança de Joaquim Barbosa. E mesmo nesse escândalo, sobre o qual a gente pode conversar mais também, porque foi um escândalo mega de corrupção do governo do PT, mesmo nesse escândalo... Nesse também? O Sérgio Moro acho que era juiz auxiliar. Trabalhei, né, no Supremo em 2012, fui convocado para trabalhar como juiz auxiliar da Então, ministra Rosa Weber. Então eu ajudei, claro, quem decide é o ministro sempre, mas eu acompanhei bem o processo, acompanhei o julgamento, vi lá o Mensalão, o José Dirceu, o Roberto Jefferson, todos aqueles personagens que foram condenados. E aqui você vê de novo, Igor, não é um caso simples de corrupção. O próprio ministro Joaquim Barbosa, quando profere a decisão, é um esquema de compra de votos parlamentares mediante suborno para dar apoio ao governo federal. Quem que é o sujeito oculto dessa frase? O governo federal do Lula. Então, assim, comprava-se o parlamento com suborno. Os parlamentares recebiam suborno. E aí ficou esse nome mensalão, porque supostamente alguns recebiam mensalmente. A periodicidade ali era um pouquinho diferente, né, dependendo do parlamentar. Não era uma coisa assim, ou seja, ocasional, gratuita. Não, era para compra de voto para aprovar projetos do governo federal. De quem? Do Lula. Então fica uma situação assim, puxa, mas tudo isso acontece e o Lula nunca sabe de nada. Ele não foi processado,
né, nesse caso do mensalão, mas os principais auxiliares deles, entre eles o homem forte do governo Lula, do primeiro mandato, pelo menos do ponto de vista político, o José Dirceu, foi condenado. E depois foi condenado também no Petrolão, porque depois a gente descobriu que ele também recebeu suborno em contratos da Petrobras, uma condenação que existe e até hoje não foi reformada. Ficou preso um tempo, depois está esperando agora em liberdade. Mas, até falando aqui do que foi mencionado, o nosso sistema de justiça precisa de reforma. Eu concordo com você, a pessoa, não, em regra, não tem que ser presa preventivamente. Ocasionalmente, sim. Mas a gente precisa ter um processo que tenha começo, meio e fim. Não pode ser essa coisa ad eternum, que nunca acaba, porque aí quem é rico? Quem tem condições de contratar bons advogados? Quem tem condições de influência nas cortes de justiça consegue manipular o sistema para atingir impunidade. Então, a luta que a gente tem que fazer, isso é no Congresso, isso é no Executivo, isso é nos fóruns de justiça, é para a gente ter uma justiça igual para todo mundo. Cometer um crime, seja você poderoso ou não, você tem que arcar com as consequências.